A paz do Senhor. Gostaria de desejar um feliz dia para todos os irmãos e irmãs que estão a nos ouvir. E nesse dia que nós reservamos para meditar um pouco na palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, precisamos estar sempre pensando, meditando na palavra, porque ela é quem nos fortalece a nossa fé e nos ajuda a permanecer firme, aguardando a vinda do Senhor. E nesse dia eu gostaria de ler alguns versos do Salmo 40, que nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Bom, estava pensando nestes versículos sobre esperar com paciência. Esperar com paciência, esse é o tema da nossa reflexão nesse dia, é esperar com paciência. E todos, sem exceção, esperam por alguma coisa, né? Esperam pelo emprego, esperam pelo casamento, esperam por um filho. A gente espera, né? Esperam também na fila de um banco, no supermercado, de maneira que a gente tem que esperar. Esperamos também por aquilo que é espiritual. Eu falei de algumas coisas materiais, mas também nós esperamos por coisas espirituais. Esperamos pelo batismo com o Espírito Santo, um dom que você tanto almeja, que você tanto deseja receber. Aí você tem que esperar. Pela salvação de um ente querido seu, você também espera, né? Espera aguardando ali o momento que ele vai aceitar Jesus como Salvador. E também nós esperamos algo muito maravilhoso, que é a vinda do Senhor. E isso a gente precisa esperar. Então todos, sem exceção, esperam por alguma coisa, né? Esperam algo acontecer. E eu estava pensando que o segredo, né, não é só esperar, mas é esperar com paciência. Esperar com paciência não é somente esperar. Esperar é ter esperança, é aguardar, ter confiança. Isso é esperar. E não somente esperar, mas esperar com paciência. Então eu queria refletir um pouco sobre isso, os que esperam com paciência. Aí você pode perguntar: quem é o Senhor para que eu espere com paciência e aguarde com confiança por Ele? Quem é o Senhor? Porque eu vou esperar com paciência no Senhor, confiando nele, esperando nele, aguardando nele, pondo nele toda a minha confiança. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu espere com paciência? Quem é? E eu estava lendo um versículo, Isaías 40,
a partir do verso 12, que nos diz assim, veja só a palavra de Deus. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que ele lhe desse entendimento e lhe mostrasse as verdades, as veredas do juízo? E lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Veja só quem é o nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus que mediu o céu, que deu medida ao pó da terra, que pesou os montes, os outeiros na balança. Ninguém foi seu conselheiro, ninguém lhe ensinou o caminho da ciência. Glorificado seja o nome do Senhor. As nações são consideradas como uma gota num balde para esse Deus que você tem que pôr a sua confiança e esperar nele com paciência. E eu estava pensando que esse Deus que nós temos que esperar com paciência é o Criador de todas as coisas, e nele devemos esperar com paciência. Mais adiante no versículo 28, olha aqui como é que diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É nesse Deus Criador que criou os confins da terra, que não se cansa, que não se fadiga. Olhe, não há esquadrinhação no seu entendimento. É nele que nós devemos pôr a nossa esperança, esperando com paciência nesse Deus tão maravilhoso, que é quem renova as nossas forças. É quem renova as nossas forças. Estava pensando, esses dias que nós estamos vivendo, dias tão difíceis, dias tão trabalhosos, a quem nós devemos pôr a nossa confiança, se não for nesse Deus Criador, que criou os céus, que criou a terra, tudo são feitura das suas mãos? Como não confiar num Deus tão maravilhoso como o nosso? Então, meus queridos irmãos, devemos esperar com paciência no Senhor. E eu estava meditando naqueles que não esperam com paciência e se precipitam e tomam as atitudes impulsivas, atitudes precipitadas. E eu vi um exemplo aqui no livro do Gênesis, um exemplo de Sara. Olha, Deus fez uma grande promessa ao patriarca Abraão e, consequentemente, Sara fazia parte da promessa. E nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 11, que diz: pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e dar à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela fazia parte da promessa, Sara. Mas eu quero dizer que Sara, no momento em que o tempo vai passando,
que os dias vão se passando, anos vão se passando, Sara toma uma decisão que eu considero que, ao meu ver, foi precipitada. Foi precipitada. No capítulo 16, olha aqui como é que nos diz. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. E ela concebeu. Olhe, ela dá a serva, a sua serva, para que por ela a promessa de Deus se cumpra. E aquilo foi uma atitude precipitada. Foi um momento de desespero. E quando Agar concebe de Abraão, diz a palavra que ela desprezou Sara, menosprezou Sara, porque ela havia concebido. E começou um conflito no seio familiar. Começou um grande conflito no meio familiar, porque Sara não esperou com paciência a promessa que o Senhor havia dado. E a consequência da atitude seguiu por gerações. Gerou-se um povo que se tornou adverso, inimigo do povo da promessa. E por causa desse conflito, dessa atitude também precipitada de Sara, Agar foge. Agar foge para o deserto. E lá o anjo manda ela retornar. Manda ela voltar. Depois disso, Isaac nasce. Mas o conflito continua. Olha aqui no capítulo 21 de Gênesis, no verso 9. Depois que Isaac nasceu, e viu Sara que o filho de Agar, egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Ele zombava de Isaac. E ela viu aquilo e se doeu. E disse para Abraão: olha, despede ela, manda ela embora. Até o Abraão achou aquilo muito precipitado, mas ele recebe uma ordem de despedir aquela serva. E isso aconteceu. Abraão teve que despedir Agar e seu filho. E quem seria esse filho, o filho de Agar, Ismael? Olhe no versículo 11 do capítulo 16, quem era esse rapaz? Que gerou dessa precipitação de Sara? 16, o versículo 11 e 12. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes e terás um filho, e chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Um homem bravo, um homem de guerra, um homem de luta. Era esse homem que ia gerar essa grande nação. Então esse exemplo é de alguém que se precipitou, tomou uma atitude precipitada e não confiou e esperou tão somente no momento de cumprir a promessa de Deus. Então vamos ter este cuidado. Se Deus lhe fez uma promessa, aguarde com paciência aquilo que Ele lhe prometeu. O Senhor é dono do tempo. No tempo determinado, Ele irá cumprir a sua promessa, porque Ele é um Deus fiel. E Ele não falha, Ele não muda, Ele é o mesmo.
E vi também outro exemplo de alguém que esperou com paciência. No primeiro livro de Samuel, nós vemos Ana. Ela tinha uma rival. E essa rival, ela irritava muito Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E ela irritava. E a gente vê que isso causava muita angústia em Ana. Causava muita angústia, Ana chorava, muitas vezes não queria comer. Mas Ana confiava no Senhor e esperava tão somente nele, esperando com paciência. Até que um dia Ana vai. Eu sei que todos os anos eles iam ao templo, mas está registrado esse dia que Ana foi e chegou no templo, entrou no templo de Deus, apresentou a sua dor, a sua angústia, seu maior desejo de gerar filhos. E Deus ouviu o clamor daquela mulher. A atitude de Ana, de chegar ali e apresentar tudo aquilo ao Senhor, e fazer um voto para entregar o seu filho, para servir para todo sempre ao Senhor. Ela esperou com paciência e ela pôde cantar. Espere com paciência, meu irmão. Espere com paciência, porque o Senhor vai colocar na tua boca um novo cântico, como colocou na boca do salmista, do salmo que eu li aqui. Pôs na minha boca um novo cântico, um cântico de adoração ao Senhor. A situação também do salmista não era boa, não era favorável. A situação do salmista era difícil também, mas ele esperou com paciência. Olha como era a situação do salmista. Ele estava num lago horrível, um charco de lodo, mas ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor tirou ele daquele charco, pôs um novo cântico na sua boca, firmou os seus passos na rocha. Assim também Ana pôde cantar o hino da vitória. O cântico de Ana, olha aqui como é que é lindo o cântico de Ana. Se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, leia esse cântico. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Mais adiante nós vamos ver que ela diz assim: o Senhor é quem tira a vida e faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Um novo cântico, aqueles que esperam no Senhor com paciência, canta um novo cântico, um cântico de vitória. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Que maravilha a gente esperar com paciência. Esperar com paciência é depender de Deus. Crer que ao seu tempo Ele tornará a situação adversa em bênção. É isso. Lucas 21:19 diz assim: na vossa paciência possuí a vossa alma. Tenha paciência. Espere no Senhor com paciência, Ele lhe dará a vitória. Estamos esperando a vinda de Jesus. Essas coisas aqui são as coisas que são terrenas, que nós esperamos no Senhor, mas tem as coisas espirituais, as coisas celestiais, a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Como nós estamos esperando a vinda de Jesus? Como estamos esperando esta vinda? Com paciência? Ou estamos tomando atitudes precipitadas, como se diz, enfiando os pés pelas mãos? Estamos com paciência? Tiago 5:1 diz: olha, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra,
aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Alguém mais ousado pode dizer, como escreveu o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, onde está a promessa da sua vinda? Alguém pode dizer isso? Mas eu quero dizer como escreveu o apóstolo, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda. Ela virá. É só um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Nós devemos estar aguardando o dia do Senhor com vigilância, com santidade, com prudência. É assim que nos ensina a palavra de Deus. Em 1 João capítulo 3 e versículo 3 diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele é maravilhoso, o Senhor é puro, e Ele quer que aqueles que estejam aguardando essa promessa também se purifiquem. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Podemos ver também aqui em Filipenses, no capítulo 3 e versículo 20, ele diz algo muito maravilhoso para nós também. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. É o Senhor que fará todas as coisas. Por isso que nós devemos aguardar com confiança, com esperança. Enquanto nós vamos aguardando esse dia, precisamos esperar com paciência, cumprindo a nossa missão, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para tomar as atitudes corretas, não atitudes precipitadas que venham prejudicar a nossa espera da vinda do Senhor, para que Ele nos dê força de aguardar esse dia tão maravilhoso, porque as maravilhas do Senhor são incontáveis. O salmista Davi disse isso: olha, são incontáveis as maravilhas que tu tens operado para conosco, são incontáveis, e ainda não foi manifesto tudo que há de ser no nosso ser. Por isso que nós devemos esperar com paciência, porque nós vamos esperar com paciência as promessas terrenas, mas também iremos esperar com paciência as promessas celestiais. Se o Senhor lhe fez promessas, aguarde, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Agora você tem que estar esperando com paciência, aguardando no Senhor todas as palavras que Ele tem falado. E também as promessas celestiais, são bênçãos celestiais que Ele prometeu e que Ele vai cumprir, e a qual nós estamos aguardando com muita prudência, com muita atenção a tudo que está acontecendo ao nosso redor, que é a vinda do Senhor. Ele não retarda a sua promessa, Ele é longânimo, e Ele virá nos buscar. E nessa meditação, meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor e fazer também uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter paciência, a esperar aquilo que Ele prometeu, aguardar a sua vinda. Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá de estar diante da Tua presença, poder falar contigo, Senhor, com uma certeza
em nossos corações que Tu nos ouve, porque, Senhor, Tu tens sido um Deus misericordioso para conosco, tem se manifestado de uma maneira tão maravilhosa, tem feito coisas grandiosas na nossa vida, tem nos salvado, tem nos batizado com o Espírito Santo, tem nos dado grandes esperanças de um dia, Senhor, estar contigo eternamente nos céus, reinando para sempre. E isso é motivo de muita alegria, de nós, Senhor, aguardarmos essa grande promessa da Tua vinda com confiança, com muito temor, com santidade, com prudência, vigiando, observando todas as coisas que acontecem no mundo. Todas as evidências da Tua vinda estão se cumprindo e nós precisamos estar em vigilância, atentos, porque a qualquer momento o Senhor romperá os céus, virá na nuvem e nos chamará. Aleluia, glória a Deus, nos chamará para estar com Ele eternamente, e nós devemos estar aguardando esse dia com muita prudência, com muita paciência, esperando tão somente no Senhor. Dias difíceis e trabalhosos nós estamos atravessando, e nós precisamos de esperar com paciência no Senhor, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, Ele cumprirá todas as coisas. No momento certo, Ele nos dará vitória nesses dias que nós estamos atravessando. O Senhor dará um basta a toda essa pandemia, todas essas incertezas que está acontecendo e estamos vivendo no mundo, terá um fim. E nós temos que tão somente esperar no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós precisamos ser renovados, Senhor, renovados, fortalecidos, oh aleluia, para esperar com paciência, porque o Senhor é bom e misericordioso para conosco. Visita os necessitados, aqueles que não têm quem ajude, Senhor. Visita nessa hora os enfermos, as famílias que estão sofrendo. Meu Jesus, tudo isso eu entrego diante de Ti, a Tua igreja. Senhor, Tu sabe, a Tua igreja teve um momento tão difícil que nós estamos atravessando, sem poder nos reunir. Mas nós estamos confiando que isso breve passará e nós voltaremos ao redil do Senhor, ao templo, à casa de Deus, para buscarmos a Sua presença juntos, glorificar o Seu santo nome. Também, Senhor, Jesus, poder ter o convívio uns com os outros. Meu Jesus, neste dia, eu clamo a Ti e rogo a Ti por essa bênção tão maravilhosa que nós estamos esperando da Tua parte. Abençoa, Senhor, todo o Teu povo, todos os que pedem oração, que sabem que só o Senhor pode socorrer. Nesse momento, eu te peço nessa hora que o Senhor seja favorável. Abençoa o pastor da Tua igreja, abençoa todos os pastores, todos aqueles que estão imbuídos na Tua obra. Meu Jesus, eu entrego diante de Ti. Em nome de Jesus eu te faço essa oração e te agradeço. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos dê da Sua graça e nos fortaleça cada dia, para que nós assim possamos estar esperando com paciência no Senhor o dia da Sua manifestação. Que Deus em Cristo vos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.